Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Niago Cash. Eu quero continuar falando de moeda, afinal o assunto é criptomoeda, né? A parte mais importante é o dinheiro. As pessoas não pensam muito sobre o dinheiro, né? E só querem ganhar muita grana, mas não pensam que diabos é isso, afinal de contas. E esse vídeo é sobre isso. E eu queria aproveitar para convidar o Fernando Urich para a gente debater. Eu vou mostrar um pouquinho aqui a opinião dele sobre a escola austríaca e dizer um pouquinho por que eu não concordo. E ficar o convite aí para a gente, de alguma forma, debater. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a opinião do Fernando Urich e da escola austríaca. Mas alguns economistas, querendo criticar o Bitcoin, dizem que um dos problemas desta moeda digital é que ela não tem valor intrínseco. E o ouro, por outro lado, sim tem valor intrínseco. Isso não existe. Não há nada que tenha valor intrínseco. Nada no mundo tem valor intrínseco. O valor é uma coisa externa ao objeto. O valor o valor é subjetivo, depende da pessoa. É o valor que as pessoas atribuem a alguma coisa. Pode ser algo físico, pode ser algo intangível, como é o Bitcoin. Então não há nada de valor intrínseco. O que existe sim são propriedades intrínsecas de cada objeto, de cada commodity, de cada mercadoria. Como o ouro tem propriedades únicas dele, como a maleabilidade, como a sua escassez, como o seu brilho, a sua coloração, isso são propriedades do ouro. Bom, pessoal, essa aí é a opinião austríaca, que o valor é sempre subjetivo, logo não existiria valor intrínseco. E aí ele pula para o que existe é propriedades intrínsecas que podem ser úteis, ser úteis a outras pessoas. Mas enfim, vamos aceitar essa explicação por enquanto. Vamos ler aqui no site do Mises, eu queria mostrar um artigo do Robert Murphy, que ele conta um pouquinho da origem do dinheiro, cita Karl Menger lá, e vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto de tem ou não tem valor intrínseco, né? Vamos lá. O artigo é esse daqui, a origem do dinheiro e seu valor, Robert Murphy. Bom, aqui ele se pergunta, não é, por que afinal de contas as pessoas trocam bens e serviços reais por pedacinhos de papel que não valem nada e disquinhos metálicos inúteis. Olha aqui, ó. Afinal, indivíduos egoístas seriam muito relutantes em fornecer bens e serviços reais em troca de pedaços de papel sem qualquer valor intrínseco, ou em troca de disquinhos metálicos relativamente inúteis. Essa questão de não ter valor intrínseco, segundo o Fernando Urich, já que o valor é sempre subjetivo, deveria deixar os libertários um pouco ressabiados de falar que alguma coisa é inútil. Porque se o valor é subjetivo, tudo pode ser útil, tudo pode ser inútil, depende da pessoa. E é, obviamente, na minha opinião, falso. A primeira coisa que ele coloca aqui é sobre a origem do dinheiro. Por quê? Porque ele já está valorando objetivamente o dinheiro, dizendo que é inútil os pedacinhos de papel ou aqueles disquinhos metálicos. Eles são inúteis. Por que alguém, em sã consciência, oferece bens e serviços reais em troca dessa porcaria? Não é? E aí, ao longo do artigo, ele vai explicando que, na verdade, você troca bens e serviços reais a troco de dinheiro porque as pessoas sabem que o dinheiro valia ontem. O dinheiro vale hoje porque ele valia ontem. E valia ontem porque ele valia anteontem. Né? E eles mesmos reconhecem que essa explicação é muito ruim e não serve para nada. Mas a questão é que se você for voltando no tempo, você vai chegar a uma boa explicação. Por quê? Porque era que o dinheiro era uma commodity. Então, vamos ler aqui um pouquinho mais sobre isso. Podemos rastrear o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo até voltarmos ao ponto em que as pessoas saíram do estado de escambo. E naquele ponto,
o poder de compra do dinheiro commodity pode ser explicado da mesma maneira que o valor de troca de qualquer commodity é explicado. As pessoas valorizavam o ouro por causa do seu valor intrínseco. Veja bem, valorizavam o ouro por causa do seu valor intrínseco, antes dele se tornar um meio comum de troca. Então, uma teoria que explique satisfatoriamente o valor de mercado do ouro deve reconstruir retroativamente sua evolução até o ponto em que o ouro não era um meio de troca. Bom, então ele explica que o dinheiro, os pedacinhos de papel, que trocar por bens e serviços reais é uma maluquice, mas isso é justificado por causa que valia ontem, que valia anteontem, e se você retroceder até o início, ele era o ouro, o dinheiro era ouro no início, então, e ele servia para alguma coisa. Então tinha utilidade da mesma forma que o resto das commodities tem utilidade. Então veja bem, os austríacos falam que o valor é subjetivo e ao mesmo tempo dizem que o dinheiro não tem valor além de troca, e para isso até precisam criar uma justificativa, né? E obviamente que se você valoriza objetivamente alguma coisa, você não está fazendo uma valorização sempre subjetiva. E, portanto, se existe valor objetivo, você teria que se perguntar de onde vem esse valor objetivo. Teria que destruir toda uma teoria, ou pelo menos adaptar ela, para acomodar essa situação. Então você tem, por exemplo, dentro dos libertários, o Rothbard parece que era um cara ciente dessa dificuldade, e ele, ao invés de admitir o óbvio, que o dinheiro não serve para nada, ele preferiu seguir o caminho oposto e dizer que o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, não é? E assim mantendo firme a ideia de o valor é sempre subjetivo, não é? Então ele achou melhor acreditar numa mentira do que reformular tudo. Vamos ver aqui. Ele escreveu: o que nos leva, então, à verdade mais importante de toda essa nossa argumentação a respeito do dinheiro. A verdade mais importante. O dinheiro é uma mercadoria. O dinheiro, na opinião do Rothbard, não é um objeto inútil que só se presta para trocas. Ele acha que o dinheiro é simplesmente uma mercadoria como outra qualquer. E ele diz mais: aprender essa lição é uma das tarefas mais importantes do mundo. Com enorme frequência, as pessoas falam de dinheiro como se fosse algo muito acima ou muito abaixo dessa realidade. E o dinheiro é sim uma coisa muito abaixo dessa realidade, né? Comparado aos bens e serviços reais, o dinheiro não é porcaria nenhuma. Então, tanto é isso que os próprios austríacos tentam explicar a origem do valor do dinheiro, dessas notas coloridas, desses objetos metálicos, que hoje em dia a maior parte do dinheiro nem isso é. É só números num computador. Então fica aí o convite ao Fernando Urich para a gente debater esse assunto, né? Se existe ou não valor intrínseco, como é que ele casa essa ideia de o valor é sempre subjetivo com o fato deles objetivamente apontarem que o dinheiro não serve para nada, inclusive terem que fazer uma teoria de regressão para chegar a um objeto útil, que seria o ouro, né? A utilidade do ouro, as propriedades úteis do ouro. Então, fica o convite. Vamos debater aí, Fernando Urich. Um grande abraço a todo mundo, todo o pessoal do Nióbio, e tchau!